Agora chegou aquele momento de prestar muita atenção. Toda vez que ela vem no programa, ela arrasa na aula, as dicas são muito boas e a gente escolheu um tema muito importante. Dores na coluna. Quantas pessoas sofrem com dores na coluna? É um assunto sério, claro que você tem que procurar o seu médico, tem que fazer os exames, né? Tem que ver o que está acontecendo, saber se é um caso cirúrgico ou não, mas existem exercícios que podem amenizar as dores na coluna e que vão ajudar você a fazer atividade física regularmente. Quem vai mostrar tudo isso hoje é a beldade Sheila Dionísio. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz ano novo. Você também. Adorei revê-la. E ó, continua lindona, não abusou no final do ano, porque Só continua mais. Só um pouquinho. Abusou? Você não tem cara que abusa, não. Abuso, viu? É? Abuso muito. Aí depois você malha. É isso mesmo. Tá aí o segredo. Sejam bem-vindos. Hoje a gente recebe com a Sheila a Carol, a Rosene e o Ronald. Seja bem-vindo, querido. Que também já são sócios do programa. Vem sempre com a Sheila. Antes da gente começar, queria que você explicasse um pouquinho qual o intuito, então, desses exercícios para a coluna. Eles fortalecem a coluna, previnem dores, amenizam dores, como é que é? Bom, então, a introdução que você deu, Carol, totalmente pertinente, né? Que dores na coluna pode ter uma diversidade de motivos. Tá. Dentre elas, patologias, problemas posturais, desconfortos. Muitas vezes, dores na coluna é por inatividade física. Então, se neste caso, toda essa sequência que vai ser ministrada agora é totalmente indicada para as pessoas. Legal. Sem esquecer, se a pessoa tiver alguma patologia, tem que procurar um médico. E primeira coisa, orientação médica, tá? E depois para atividade física segura e eficiente. E, nesse caso, passando então por essa sessão, por esses exercícios, a pessoa consegue desenvolver depois uma atividade física legal, ter uma atividade física com frequência. Sim. Porque vai melhorar a condição para fazer o exercício. Sim, que muitas vezes dores é o quê? Falta de alongamento, de fortalecimento de toda essa musculatura. Tá. Né? Então, uma vez fazendo esses exercícios, talvez minimize né, o desconforto. Perfeito. Entendeu? Então a gente dividiu, montei uma sequência pensando no pessoal poder fazer em casa uma sequência simples, segura e eficiente, sem nenhum acessório, que pode fazer em casa sentadinho no chão, sentado numa cadeira, né? Só evitar fazer sentado no sofá, porque é um ambiente instável. Se a pessoa não tiver muito controle no core, ao invés de beneficiar, vai prejudicar. Tá? Uma outra opção que eu trouxe aqui, o step, que a Rosene vai fazer no step, o pessoal que é mais encurtado tem mais dificuldade em sentar no chão. Então pode sentar sobre uma plataforma ou sobre uma cadeira mesmo. Perfeito. Tá vendo? Falei pra vocês que ela arrasa. Então o espaço é todo seu pra sua aula. Fiquem ligados, anotem, prestem bem atenção, que isso aqui é pro resto da vida. Beijo, até daqui a pouco contigo. Então, pessoal, você que tá em casa, eu sugiro que faça a sequência aqui com a gente. Vamos lá? Então vamos começar sentados. Se você puder sentar em cima de um colchonete, senta. Pode sentar numa cadeira ou em cima de um step. Então começamos caminhando com as mãos para os lados, caminha bem para os lados com as mãos, notando seus ombros baixinhos, longe das suas orelhas. Imagina o topo da sua cabeça indo lá para o teto, crescendo o pescoço, baixando o ombro e sempre pensando no crescimento da coluna, que é o nosso crescimento axial. Primeiro movimento, vamos simular um movimento de sim. Coloca o queixo no peito e joga o queixo lá para trás. Não tenham pressa, nós estamos fazendo agora uma flexão e extensão e hiperextensão da cervical. Se você costuma ter dor atrás do pescoço, então não joga muito para cima. Mantém o movimento um pouquinho mais curto. Em casa você pode fazer umas 8 repetições, aqui vamos fazer menos vezes, tá? Próximo movimento, fala não pra mim, ó. Faz um movimento bem grandão de não. Respira. Isso, movimento suave, tranquilo. Estamos fazendo uma rotação na cervical, simulando o movimento de não. Paramos no centro. Agora deixa a sua orelha direita cair lá no ombro. Caminha com a mão esquerda bem pro lado. Imagina agora que você se comportou mal, ó. Alguém tá puxando sua orelha lá pro teto. Cuidado para não subir o ombro, tá, pessoal? A mão oposta, ó, cai sobre a sua cabeça e abre o seu cotovelo. Há uma sensação bem gostosa de relaxamento aqui do ladinho do pescoço. Vamos fazer o outro lado. Em casa pode ficar mais tempo ou mais repetições. Aqui a gente tem pouco tempo, tem muito exercício, né? Voltou. Agora o próximo dá até sono, uma circundução, um círculo completo. Põe o queixo no peito. Leva a orelha no ombro, queixo pro teto, deixa os lábios entreabertos, queixo lá, ombro lá no ombro baixinho, queixo no peito. Faz mais uma vez, deixando a cabeça soltinha. Pode fazer com os olhos fechados. Vamos fazer pro outro lado agora. Respirando. Sempre pensando em crescer a coluna.
Respira. Ufa. Parou no meio, sobe. Abre os olhos, pisca, que dá um soninho esse, né? Agora descansa. Desce um pouquinho o tronco. Então, muitas vezes, quem tem dores na coluna, ficar sentadinho nessa posição é bem desconfortável, né? Então, a gente faz a sequência para cervical e depois descansa um pouquinho. Agora, a gente vai subir desenrolando a coluna. A gente vai fazer movimentos agora para a região torácica. Então, sempre pensando em crescer a coluna, os ombros baixinhos. A gente vai imaginar que vai abraçar uma árvore, o tronco de uma árvore. Isso, arredonda bem a coluna. Coloca o queixo lá no peito. Lembrando que a rua está fazendo um step e fica um pouquinho mais fácil, tá? Contrai o abdômen e deixa o ombro baixinho. Tem que sentir as escápulas abrindo, alongando toda a musculatura aqui da região torácica. Agora abre o peito e puxa lá atrás os braços. Então esse exercício é muito importante para quem tem hipercifose, quem tem a postura fechada. Imagina que segura uma caneta. Isso, aperta bem, respira. Tenta jogar os ombros para trás. Imagina que segura uma caneta com a parte posterior aí dos seus ombros. Em casa pode fazer umas 8 vezes mais dinâmico, tá, pessoal? Aqui a gente tem pouco tempo, então só 2 vezes já tá bom. Descansa de novo lá na frente. Relaxa o pescoço, solta bem o corpo. Imagina que já descansou um montão, tá? Pode subir, desenrolando a coluna. E nosso próximo movimento vai ser uma flexão lateral da coluna. Continua caminhando com as mãos para os lados, ombros baixinhos, pensando no topo da cabeça lá no teto. Coluna neutra, eleva o seu braço direito como se fosse pegar no teto, mãos para frente e vai caminhando lateralmente com a mão oposta. Isso, deixa toda a coluna acompanhar o movimento. Lembra que a cervical faz parte da sua coluna. Joga o quadril para baixo e sinta alongar, ó, suavemente a região lateral do seu corpo. Voltou, em casa fica mais ou menos 1 minuto ou faz umas 2 séries de 30 segundos, tá? Outro lado, baixei o ombro e flexiona lateralmente. Se conseguir esticar um pouquinho mais o braço, estica. Se ficar muito difícil, pode deixar semi-flexionado. Muito bem, pode voltar. Então, primeira sequência, nós fizemos exercícios sentados, finalizamos, né? Vamos fazer agora deitados. Podem deitar de barriga para cima. Lembrando que uma coluna saudável, nossos músculos estão alongados e fortalecidos. Então, esse exercício vai fortalecer um pouquinho. Aliás, abraça primeiro as pernas. Abraça um pouquinho. Isso. Na posição deitados, ó, ombro baixinho, longe da orelha. Mantendo o crescimento axial, ó, o crescimento da sua coluna. Pontinha do nariz para o teto, queixo para o peito. Abra os braços lateralmente. Lateralmente. Abre os braços. Vamos deixar a palma da mão para cima. Isso, respira, contrai o abdômen. Agora nós vamos fazer uma torção na coluna. Manda as pernas para um lado e olha para o outro lado, Sustenta um pouquinho, respira. Nessa posição, quem é bem encurtadinho já sente alongar muito a lateral. Na verdade, a gente quer alongar os músculos que envolvem as vértebras, que são os multífidos. E alonga também o glúteo, alonga também o peitoral. Se tiver muito difícil para você, volta um pouquinho a perna. E se tiver fácil, a sua mão oposta vai em cima do joelho. Vem cá, aquela ali. Empurra um pouquinho, aí fica um pouquinho mais intenso, tá? Volta. Em casa você faz do outro lado. Aqui a gente vai fazer outra coisa já. Deixa os pés no chão, nós vamos fazer agora a ponte. Caminha com as mãos para baixo, como se fosse pegar nos seus pés. Os seus ombros continuam baixinhos, longe das orelhas. Agora eleva o quadril e fica lá em cima. Sustenta o quadril lá no alto. Tomar cuidado para não tensionar a região cervical, tá? Faz força no glúteo, região posterior. E nós vamos descer, ó, carimbando o chão com as vértebras. Sentindo um ossinho de cada vez encostando no chão. Ossinho de cada vez. Pronto. Pode abraçar as pernas, pessoal. Nossa, e o Galdino ainda deu um clima com o som. É uma coisa deliciosa, né? Olha que tranquilidade. Bom. Isso é muito bom, não só para quem tem dor na coluna, mas eu acho que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo, todas as pessoas, sim. Mesmo assim, principalmente, na verdade, quem faz uma atividade física muito intensa, quem quer fazer sua musculação, quem faz muito exercício aeróbio, exercício de longa duração, de alta intensidade, é muito importante fazer sempre a compensação, relaxamento muscular e alongamento. Muito legal. Quanto tempo, assim, pra gente
ter aí um resultado legal. 15 minutos é o suficiente? Pode fazer uns 15 minutos, mas pelo menos 2 vezes por semana, né? Pelo menos, porque só uma vez não resolve. Se for 3 seria perfeito, né? Mas 2 vezes já tá bem interessante. Olha, fazendo essa sequência sentado, a sequencinha deitado já... Assim, eu tenho o hábito, como você falou, de repente não é o melhor lugar na cama e tudo mais, mas quando eu acordo, eu tenho o hábito de fazer esse alongamento. Não, não que não seja o mais indicado, né? E tudo depende da pessoa. Por exemplo, você já tem um nível de atividade física legal. Sim. Eu também tenho muito em cima da cama, exercícios de equilíbrio, eu faço tudo em cima da cama, porque aumenta a intensidade. Porém, quem já tem bastante controle corporal, quem não faz exercício, não tem o costume de contrair o abdômen, então começa a forçar a coluna. Então é melhor fazer numa base sólida, não instável. Perfeito. Certo? Agora, aula impecável, explicação impecável. Sheila Dionísio, é claro que volta. Quero agradecer, menino e meninas, obrigada por terem vindo. Que, além de tudo, a gente aprende como é que eu vou explicar? Na verdade, são iniciativas até pequenas, são exercícios fáceis, mas que podem mudar o dia, podem mudar a vida. Mudam muito. É impressionante. Isso, assim, eu posso falar com experiência própria, porque eu já estou na área há mais de 12 anos, né? Então a gente começa a notar que pessoas que realmente têm esses pequenos cuidados, esses cautelas, detalhes minuciosos, a gente fala, essa professora é muito exigente. Eu falo, não, gente, amanhã ou depois vocês vão ver que vai fazer a diferença. Então isso é realmente muito importante. Verdade. Tá? Agora, para entrar em contato com a beldade, como eu disse, Sheila Dionísio, que além de tudo entende, explica muito bem o que é ótimo, você pode acessar o site www.topswim.com.br, que é a academia, topswim.com.br, ou ainda no e-mail, sheila.personal@hotmail.com, sheila.personal@hotmail.com. Beijo. Obrigada por tudo que eu posso. Beijo no baby. Obrigada. Espero vocês nessa sair. Voltamos, com certeza.